Eu espero um jogão. Espero um jogão, porque estou falando isso toda hora. Jogão. Acho que os jogadores, claro, estão, digamos assim, motivados em função do adversário. Se o Flamengo der uma cacetada no Atlético, ganhou de um grandão. Grandão, é jogador bom de um lado, jogador bom do outro. É para ele. Em alguns momentos, o jogador não joga para o clube. Em alguns momentos, o jogador joga para ele, para reforçar o currículo dele. Isso funciona em qualquer atividade. Muitas vezes você trabalha numa empresa e você tenta fazer o melhor porque você sabe que é o seu cartão postal. Claro, você fazendo o melhor, você está ajudando a empresa, óbvio. Mas a mesma coisa os jogadores. Você acha que o Gabigol não quer fazer um gol de bicicleta, passar por 6? O Hulk não quer aquele forção, atravessar como uma britadeira o campo até o gol adversário, detonando, derrubando todo mundo? É claro que ele quer. Exatamente, ele quer. Dizem até que é vegano. Eu preciso checar. Dizem. Porque faz bem para a saúde. Acho, não sei. Mas, de qualquer maneira, a informação que, se for verdadeira, é mais um reforço. Eu queria só dizer que, dos dois lados, os jogadores têm um sabor especial se ganhar o jogo. Poucos, eles sabem. Eles não são alienados. Eles sabem que a cartolagem... E até porque... Alguns cartolas aí, vou dizer uma coisa pra você. Eles adoram uma foto. O Marcos Braz, por exemplo... Tem até enigma. O Marcos Braz tem até enigma nas redes sociais. Ele gera um suspense. Ele coloca uma frase pro torcedor imaginar quem tá vindo pro Flamengo. Eu lembro. Ele tem até enigma. A primeira foto que eu vi do Vidal, que eu concordo com o Mauro, vai ser titular... Já deve estar no banco, já, porque vai ser titular facinho. A primeira foto que ele tem um monte de gente perto do Vidal, que ele acha que foi passar em algum lugar lá, tem um papagaio de pirata lá, pode pegar essa foto, tá lá. Quem é? Marcos Braz. Porque tá todo mundo querendo tirar foto do Vidal. E ele estava atrás do Vidal. Aí ele deu uma arrumadinha para sair na foto também. Então, só reforçando, eles querem realmente aparecer nesse momento. Eu fico com o jogo. E o que está acontecendo também, essas polêmicas todas, eu garanto para vocês que isso atinge jogador. Porque eu garanto que quem ganhar esse jogo vai ser um festival de provocação, live, Gabigol vai fazer live, vai postar, o próprio o Arana gosta de dar uma zoada de vez em quando também em rede social. Eu acho que gerou-se uma rivalidade tão grande. Essa rivalidade... ela já existe desde 81. 80, na verdade. Quando o Atlético começou a reclamar dessa situação do Flamengo, arbitragem, José Roberto Wright. Depois, continua. Aí o Flamengo provoca com a arbitragem hoje. Vai ser um festival de provocação e eu acho que isso vai dar um elemento a mais no jogo. Eu acho que vai ser um jogo mais pegado, eu acho que vai ser um jogo mais disputado. E falando sobre essa situação dos dois jogadores... Para mim, essa rivalidade é uma rivalidade unilateral. Ih, lá vem ele. Que vem de muito tempo e que, se fosse Flamengo e Emelec, como foi em 2019, também seria assim, contra qualquer time. É unilateral. Ela é muito maior do Atlético Flamengo do que o contrário. Eu acompanhei, eu vi os jogos de 80, eu estava no Mineirão na final de 80, eu estava no Maracanã na final como torcedor. Eu lembro muito bem tudo que aconteceu, inclusive da pancadaria para sair do estádio para poder voltar para o Rio de Janeiro. Quer dizer, essa vitimização do Atlético é coisa antiga, a gente conhece. De outros carnavais. Tudo começa quando o Atlético, em 77, o Vanderlei estava lá, que ele estava começando aqui na Jovem Pan, perde o Campeonato Brasileiro para o São Paulo do Minelli, né? E o São Paulo do Minelli tinha um time, que era um time cascudo. Time do Neca, do Chicão. Aí o Neca quebra a perna do Ângelo. Jogo era um único jovem, lá no Mineirão. Jogo único. Houve toda a provocação, Serginho e Reinaldo, os dois suspensos. Aí daqui de São Paulo veio a história, Serginho vai jogar, efeito suspensivo. Chegou de avião. Aí o pessoal lá em Belo Horizonte ficou desesperado. Não, então o Reinaldo tem que jogar também. Acabou que nenhum dos dois jogou. São Paulo tinha um time muito cascudo, um time experiente, o Atlético tinha um time leve, jovem, estava invicto no campeonato. E o São Paulo do Minelli arrasta o jogo na chuva, no 0-0 até o final. 120 minutos de futebol. Nos pênaltis, o Valdir Pérez, ele entra na cabeça, no coração, no corpo dos jogadores do Atlético, eles perdem pênalti, batendo para fora o Márcio, o Joãozinho Paulista, e o Atlético perde o título. Eu lembro que isso foi meio que uma comoção para quem não era São Paulino, porque o time do Atlético cativava muita gente, que era um time jovem, o Reinaldo surgindo com muitos gols. Foi vice-campeão invicto. Vice-campeão invicto. É. E aí o Atlético monta um time daí para frente, que é o time de 80, que tinha Jorge Valença, que tinha Chicão, vai para o Atlético, que tinha Palinha, que tinha Reinaldo, que além de jogar muita bola, era extremamente encrenqueiro o Reinaldo. Eu só vi os vídeos do Reinaldo.
era um cracaço, mas também era um cara que chegava junto. E o Éder também não era um santinho. Então era um time também de muita confusão, de muita briga. E o que acontece? Aí quando surgem aqueles jogos com o Flamengo, tem a final de 80, o Atlético perde, tem os 2 jogos na Libertadores. 80 é do Maracanã ou Mineirão? 1-0. Teve polêmica em 80 também, né, Mauro? 1-0 no Mineirão, gol do Reinaldo na falha do Júnior, no jogo, inclusive, que o Palinha acerta o Rondinelli e quebra o maxilar do Rondinelli. Isso os atleticanos não falam mais há muito tempo. Esqueceram, sabe? O Rondinelli vê o jogo pela televisão no hospital todo remendado. Isso acontece em 80. Então a pancada estava comendo de lado a lado desde lá. De lado a lado. Não tinha santinho de lado nenhum. Aí tem a final 3-2, que o Nunes faz aquele gol, o Reinaldo faz 2 gols, o Reinaldo machucado, o Flamengo campeão brasileiro. Mas a de 80 teve polêmica de arbitragem já, não teve? Teve polêmica de arbitragem com os jogadores do Atlético sendo expulsos pelo Aragão numa discussão no final. E tem uma reclamação de um impedimento... Esse de 80, Mauro, a final é também do Maracanã. Primeiro jogo em Minas, aí são 2 jogos. 77 foi um jogo único. E tem uma reclamação do Atlético de um impedimento que não foi marcado, que foi marcado do Reinaldo, uma jogada que ele tinha uma chance grande de fazer o gol. Gente, se você for ficar agarrando... Em 2008, o Borges estava impedido no gol do tricampeonato do São Paulo. E não se fala mais nisso, né? Então você fica pescando o lance, você vai encontrar vários lances de qualquer lado, do Corinthians, do Flamengo, do Fluminense, do São Paulo, do Palmeiras, enfim. Aí quando chega o grupo de 81 da Libertadores, só passa um. E aí os 2 times fazem a mesma campanha. O Flamengo vence no Rio, não, empata no Rio e empata em Minas, 2-2. Os 2 jogos. Aí jogam lá com os paraguaios, se não falha a memória, aí vão pro jogo extra, que é o jogo em Goiânia. O Wright é escolhido em comum acordo. O Atlético queria o Wright para apitar o jogo. O estádio é escolhido, tudo é definido em comum acordo. O presidente do Atlético era o pai do Alexandre Calil, Elias Calil. Tudo isso está detalhado no livro do Dudu Monsanto, inclusive, sobre o Flamengo de 81. Ele reviu o jogo, esmiuçou e ele detalha nos mínimos detalhes. Detalha nos mínimos detalhes, obviamente, né? É redundante da minha parte. Mas, enfim, e daí para frente começam as versões que passam de pai para filho, que atravessam gerações. Mauro, só para completar o que você disse, eu entrevistei o Zico uma vez e o Zico ele fala, isso é uma palhaçada, esse negócio de 81, porque o Wright, ele me chamou e chamou o Reinaldo. O Reinaldo era o capitão do Atlético, certo? Acho que era o Reinaldo, não me recordo. Ele chamou os 2 capitães e ele falou, o jogo tá muito duro. A partir de agora, quem der entrada por trás vai ser expulso. Essa é a explicação do Zico. E aí, depois disso, logo depois que o Wright fala isso, o Reinaldo teria dado um carrinho por trás. E aí é expulso. E aí o Atlético começa a ficar revoltado com aquela situação e tem muitas faltas. Eu não vi o jogo, eu não posso dizer. Mas isso é uma versão que o Zico disse que aconteceu. Você percebeu que tudo que o Mauro falou ficou restrito ao campo. Quer dizer, confusão, entre aspas, pegando um no pé do outro, jogadores e tal. É um outro momento que isso existia entre os jogadores. Não era muito grande a fumaça por parte de dirigente. E quando tinha fumaça, evidentemente, mas se dissipava rapidamente. Tá certo? Mudou isso. E eles começaram, lá em Minas, falei com alguns amigos, eles começaram com essa, digamos, essa postura de que se sentem prejudicados ou perseguidos ou não, acobertados por arbitragem ou por decisões da CBF. Isso é inegável, pelo fato do Flamengo ser vizinho da CBF. E o poder todo do Flamengo. Então isso incomoda, é uma bobagem. Porque, eu vou repetir, nos jogadores, mudou até o fato, o nível profissional dos jogadores. Tá certo? Os jogadores na década de 80, de 90, tinham um tipo de postura como profissionais. Hoje é diferente. Todo mundo tem staff, todo mundo tem os seus agentes. Muitas vezes são agentes comuns. O cara tem um jogador no Flamengo, tem outro jogador no Atlético Mineiro. Tem uma série de coisas que está envolvida aí. E eles, antes de bater para tirar o Bruno do jogo, por exemplo, os caras pensam nisso. Você não vê que o cara, quando dá uma entrada no Rodrigo Caio, o cara bate e, meu Deus, se o Rodrigo não voltar mais a jogar, eu vou carregar isso pro resto da vida. Tem isso. Então, o problema são os cartolas. Os cartolas, o tempo passa, eles aprimoram a lambança. Agora, deixa eu concluir lá. Deixa eu concluir. O que acontece? No jogo de Goiânia, mais ou menos nessa linha... O jogo foi escolhido para ir para Goiânia. O campo neutro. É só pegar, o vídeo tem no YouTube, gente. É só assistir. Assiste o jogo que você vê. Aí começa, pancada de lado a lado. E aí tem uma sequência de fato de faltas duras, aí reclamações dos jogadores do Atlético. E o Wright, na minha opinião, ele sabota o futebol porque ele tinha que mediar a crise e não colocar gasolina na fogueira.
E ele saiu expulsando todo mundo. É óbvio que o Wright acabou com o jogo. Mas aí que fazem muitas pessoas em Belo Horizonte? Elas transferem para o Flamengo um problema que foi do árbitro com o árbitro escolhido em comum acordo que o Atlético queria o Wright, que era o melhor árbitro do Brasil na época, tá? Como se o Flamengo fosse incapaz de derrotar o Atlético. Eram dois grandes times. E o do Flamengo era melhor. O do Flamengo era melhor. Só pegar o currículo daquele time, as vitórias que aquele time obteve durante tanto tempo. Esse jogo foi quanto? Esse jogo, o jogo não acaba. E o Flamengo depois é nomeado, classificado pela Conmebol. Vários jogadores expulsos, por isso que... O jogo acaba e o Flamengo vence. E o Flamengo vence o jogo. Então, assim, o que acontece ali foi um crime contra o futebol, que o jogo foi super esperado, todo mundo queria ver o jogo, e não teve jogo, porque o Wright perdeu o controle. Aí isso é transferido para o Flamengo e é repetido, como se fosse uma seita, na verdade, de malucos que ficam repetindo essa bobagem sem parar, vitimando-se o tempo todo, postura de time pequeno. Essa é a realidade. Sinceramente, eu falo claramente, parece coisa de seita. E repete-se aquilo, repete-se aquilo, repete-se aquilo. Aí você tem uma discussão, o flamenguista discute com o atleticano, o Wright. O que tem um Wright? O que tem um Wright? Quantas vezes o Atlético em Campeonato Mineiro não teve árbitros que erraram? Eles sempre falam, né? Sem o Wright eu não consigo. Isso é um discurso ridículo de gente de mentalidade pequena, propagado por uma ala da mídia subserviente, que existe também, uma outra ala não, tem pessoas que trabalham de uma outra forma, que ficam repetindo isso. E que, infelizmente, essa bobagem chega aqui. Por mim, essa besteira ficava por lá. E ficavam os bobos discutindo essa coisa e se vitimando. Nós somos vítimas. Né? E o mais incrível é que isso resista até hoje. Então falta uma postura mais altiva e entender a história. Assista o vídeo, procurem lá, vejam o que aconteceu. Agora, deve dar ibope para eles, né? Ficar falando do Flamengo. Tinha site lá de Belo Horizonte que tinha quase uma editoria com o meu nome. Tudo que eu falava saía lá. Sério? Exato. Aí agora pararam um pouco. Olha aí, Mauro César Pereira. Mas não me contratam não, sabe? Assim, uso o meu nome para ficar repercutindo de graça. Por quê? Porque eu falo essas coisas mesmo, não vou ficar aqui passando pano, não. É a realidade. Eu acho lamentável, porque o Atlético é um clube de muita torcida, é um clube que hoje tem aí, com Becenas, não importa, mas tem estrutura, grandes jogadores, e que deveria ter uma outra postura de toda vez que tem Atlético e Flamengo, essa ladainha. Esse assunto chato, essa repetição, sabe? Essa vitimização que realmente cansa. E a gente acaba não falando menos do futebol. E tirando o holofote do Nacho, do Hulk, dos jogadores do Atlético e do próprio Flamengo. E do próprio Atlético, assim. Vamp, rapidinho. Eu preciso chamar agora um break na rádio só, hein? Na Rádio Jovem Pan. Seguimos na TV e no YouTube da Jovem Pan Esportes. Deixa o seu like, já mais de 30 mil pessoas. Vamp, vou te passar a palavra. Eu só acho que hoje não é uma rivalidade unilateral. Eu acho que já foi muito mais por parte do Atlético Mineiro e acho que é ainda maior por parte do Atlético Mineiro. Mas eu já vejo muito torcedor do Flamengo engasgado com o Atlético. Eu vejo o torcedor, tem que ganhar. Nosso Atlético Mineiro, tem que ganhar do Atlético Mineiro. Teve a situação da Copa do Brasil, a virada com o gol do menino Maluquinho em 2014, na semifinal. Teve a situação também agora da Supercopa do Brasil, com os pênaltis do jeito que foram. As provocações do Flamengo com relação aos pênaltis dados contra o Atlético Mineiro. Concordo com o Mauro quando ele diz, é uma rivalidade maior por parte do Atlético? Sim. Mas hoje eu vejo o Flamengo um pouco engasgado com o Atlético também. Pode falar, Vamp. Assim, o professor Vanderlei, eu nasci em 13 de maio de 74, né? Então aí esse jogo aí de 80, eu tinha 6 anos, não tinha noção nenhuma de nada, né? E aí quando eu comecei a jogar bola, comecei a entender, isso batendo meus babas lá em Nazaré, né? Não era essa globalização toda, professor, passava jogos do Campeonato Carioca, na Bahia direto, até dia de segunda-feira. E nem todo mundo tinha televisão em casa, então a gente ia pra casa do vizinho. Eu ia pra casa do vizinho assistir os jogos, né? E depois, em 88, eu chego no Vitória, né? Faço o meu teste e passo. E aí que eu começo a aprender. E esse negócio que fala que é o Rio, a CBF, tá ali perto do Rio. Eu cresci lá no Vitória desde os 14 anos, Paulo Carneiro, falando assim, ó, eu sou o Eurico Miranda. A diferença dele pra mim é que eu preciso pegar um avião pra ir no Rio de Janeiro. Ele já tá do lado. Aí eu vi o Paulo Maracajá. Falavam isso, né? Quando eu vi o Botafogo sendo campeão, o campeão carioca, não o Emil Pinheiro, né? Que era o bicheiro chorando, Estrela Solitária. O Castor de Andrade com o Bangu na final contra o Curitiba. Hoje tem até no Netflix aí, Dr. Castor, né? O que morreu do Corinthians, que era folclore. Vicente Mateus. Vicente Mateus tinha isso tudo.
Personagem. Eles apareciam de vez em quando. Né? E lá na Bahia, Miranda era o pior. Lá na Bahia pegava o quê? O Globo Esporte edição local, que era 20 minutos, e o Globo Esporte nacional. Né? Então a gente viu um pouco, foi crescendo com isso, tendo essas místicas todas também. Né? Agora, sim, vamos Gabigol ou Hulk, Vamp? Porque você elogia os dois muito, sempre quando você pode. Quem que você acha que é mais decisivo hoje e que pode decidir mais esse clássico de amanhã? Pai, são dois jogadores, viu, velho? Que são decisivos os dois. Se você falar assim, eu acho que o Hulk vive... O Hulk, ele consegue carregar o Atlético Mineiro. Se o Hulk não tivesse no jogo de hoje, Bruno, dizia assim, ó... Sim. Ou no jogo de amanhã, Flamengo, certeza. Concordo. Se o Hulk não tivesse no jogo... Podia estar Keno, podia estar Vargas... Qualquer um. Zarate, o Hulk é problema. E o Gabigol é problema dobrado também. Na Bahia a gente fala problema dobrado, problema em dobro mesmo. Porque desde o Maracanã, a praia dele, a torcida... E é por isso que eu tô falando, que os atletas do Galo vão dizer, ó... Vamos colar no Gabigol, porque se ganhar, certeza... Ué, imagina os do Flamengo com o Viu Hulk. que eu falei com ele? O Hulk no último jogo saiu atropelando todo mundo. O Hulk é mais passou por todo mundo e cruzou. Por exemplo assim, um empate. O Hulk não vai pra coletivo depois, tá vendo? Que negócio de inferno. O Gabigol é assim, mais folgado, vamos dizer assim. Mas eu tô te falando... Você acha que o Hulk... Vamos supor um jogo 0x0... Eu tenho certeza que o Atlético vai provocar muito se passar do Flamengo. Eu tenho certeza, eu aposto que eu acho que os atletas do Galo não. Só se tiver rusga dentro do campo. Briga, não sei o quê. Vai ter musiquinha do Guga, vai ter musiquinha do Arana. Eu acho que vai, que são os moleques mais da brincadeira. E tem que ter. Pra mim tem que ter, eu gosto. Agora, eu concordo, o Hulk só se ele for provocado. O Hulk não vai provocar. É o que o Mauro falar, estão cutucando o cara. É isso que eu tô falando. Porque o Gabigol nem precisa. Sim. Não, o Gabigol já vai sair do campo falando. Então... Mas quem que você acha que é mais decisivo hoje? Que pode ser mais decisivo nesse jogo? Você me... Eu, normalmente... o cara fala assim, não fica em cima do muro, tem que decidir... Eu boto 50-50, pô. Quer ver você fala assim... O cara fala assim aqui, eu vejo o Mauro Betti com essas 59-41. Como é que pode ser 59-41? Eu não entendo isso. Se for 50-50, não. Então você não consegue dizer hoje quem você acha que pode ser mais decisivo? Os dois na gira são P. Então eu vou dizer e passo pro Bruno. Pra mim, mais decisivo o Hulk. Por quê? Porque ele pode decidir sozinho. Sim. O Atlético joga em função dele. Toma, Hulk. Toma a bola. Agora, eu acho que o Gabigol é um monstro e tá crescendo de novo. E agora tá jogando com o Pedro, tá abrindo mais pelas pontas. Agora, o Hulk é o que você fala. O time do Atlético é bola no Hulk. Vai, Hulk. Mas sai atropelando. O clima do Maracanã é propício também muito pro Gabigol. Ele gosta disso, pô. Né? Com certeza. Eu duvido que os 90 minutos, eu acho que o Atlético vai tentar travar o jogo. Eu duvido se não vai sobrar 2, 3 bolas pro Gabigol. Vai sobrar, que no outro dia o Fred entrou no jogo contra o Corinthians. Digo, falta 10 minutos, o Fred entrou. O Corinthians já tava tomando 3. Quem tava comigo, eu falei, quer apostar que o Fred vai ter 1 ou 2 lances pra fazer gol? Dito certo. Eu duvido que ele não tenha um Gabigol mais. Aí, eu acho que eu sou fã dos dois, de verdade mesmo. Eu gosto muito dos dois. Eu acho que são os caras mais decisivos do país, os dois. E eu já falei várias vezes aqui de número de gols. Acho que eles são diferenciais dos times deles. Mas eu acho o Hulk mais jogador que o Gabigol. Não é que amanhã o Gabigol... Amanhã pode ser 2-0 Flamengo e 2 gols do Gabigol, normal. Mas aí, no geral, não só pro jogo de amanhã. Você escolheu, porque você fala assim, eu sou mais o Hulk. O Gabigol fala, tá vendo, Bruno? Isso. É um absurdo o Gabigol. Não, acho que qualquer um pode decidir amanhã, mas eu acho o Hulk mais jogador. Isso muito do que o Pilhado falou. Acho que o Hulk ele tem mais capacidade assim de individualmente resolver um jogo. Acho que o Gabigol, claro que o Hulk também, o time dele precisa ajudar ele, mas acho que ele tem mais assim, quando o time tá mal, ele tem mais capacidade dele individualmente levantar o time dele. O Gabigol, acho que ele depende mais ainda do coletivo, do time, até pelo porte físico. O Hulk é muito forte, o Hulk ele vai levando, vai arrastando, vai atropelando todo mundo. O Gabigol é um cara mais leve, até mais técnico. Acho que o Gabigol é até mais habilidoso que o Hulk, mas acho que no geral o Hulk é um cara melhor. Acho o Hulk um jogador melhor.